Olá, ouvinte do Corajosamente. Estamos aqui em mais uma semana gostosa, com mais um tema gostoso, com duas pessoas gostosas e maravilhosas, porque tem que só isso. Cíntia Cruz está de roqueira hoje, com sua jaqueta jeans, caso você não esteja vendo essa descrição. Seus colares metálicos. Tinha que ter mais peso nesse colar, seu pescoço tinha que ficar para Tinha, baixo, Cíntia. tinha que ser uma coisa. Hum. Qual é o Mas eu tema sou de uma hoje? senhora roqueira, então, né, isso aqui Mas tá seu leve. cabelo não tá tão branco assim pra você ser uma senhora. Nem tem cabelo branco, né? Porque esses Mas cachos. tô me sentindo já nessa vibe. Rita Lee, fase 3. A Rita Lee morreu com quase 100 anos. Como assim você já tá Por na fase isso que é 3? fase 3, exatamente. Já tô me sentindo assim. Gente, hoje o episódio é sobre criança interior, porque a gente vem, de alguma maneira, construindo um caminho para poder falar de criança interior. A gente já falou de afeto, a gente falou de várias coisas profundas nos últimos episódios. Inclusive, recebi muitos feedbacks fofos sobre o episódio do afeto. Muita gente falando que não é legal lavar louça ouvindo podcast e de repente se pegar chorando lavando a louça. Era só para lavar uma louça, entendeu? Era só para ser uma distração. E aí, do nada, tá o quê? Repensando a vida, repensando o jeito que vive. Então, foi isso, adorei. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem e tal. É bom saber que esses nossos papos é, levam um pouquinho de reflexão ou de mudança aí para a vida de vocês. E queria relembrar que você, ouvinte, merece afeto. Merece Ai, muito afeto. E nos dê afeto também, porque a gente tá aqui precisando sempre de afeto. Então pode nos dar afeto. É isso. bom, vamos começar. Demauro, você já. De onde. Você lembra, assim, qual foi a primeira vez que você ouviu esse papo de criança interior? Eu já era um adulto cagado quando eu fui ouvir esse papo de criança interior. Eu não consigo lembrar, assim, mas não foi nos últimos 10 anos, talvez. Deu ouvir por cima, mas deu realmente entender e olhar nisso nos últimos 3, 4 anos, acho. Como eu transitei, né, por muitas rodas xamânicas, grupos de cura, dança circular, não sei o que lá, transicional, e lá, sempre tinha um papo de criança interior. Ah, criança interior, cuidar da criança interior, ah, criança interior e tal. E eu tipo, nossa, mas o que é esse negócio de criança interior, né? De onde que vem? É porque eu acho que assim, quando a gente escuta a criança interior, a gente tem que cuidar da nossa criança interior, tem algo dentro da gente que sabe do que se trata. Eu não acho que é totalmente uma estranheza, assim, nossa, tem uma criança dentro de mim, como assim? A gente sabe que tem, né, uma criança dentro da gente. Mas isso é uma teoria estruturada de uma linha da psicologia que eu vou falar um pouquinho, trazer um conteúdo técnico aqui finalmente. Queria até ressaltar que há pouco tempo estava lendo uma notícia em que a mulher tinha a irmã gêmea dela dentro dela, que no caso tinha realmente a criança interior dentro dela. Duas, ela mesma e a irmã que ficou dentro dela, mas Fisicamente. esse não é o nosso caso. E aí, então, só para falar um pouco de onde eu estou trazendo a reflexão aqui, né? Que não é a criança interior lá do xamanismo, nem a do. Enfim. Não que essas não tenham. Não é isso, tá? É que é só para dar uma base teórica aqui. Lá pela década de. Deixa eu até pegar a informação certinha aqui para não falar abobrinha para vocês, porque depois ainda vai falar, né? Nunca traz Cíntia, nada técnico, quando traz, traz errado. a Cíntia é Enciclopédia Barça agora. E se você não sabe o que é Enciclopédia Barça, quer dizer que você é jovem. É. É da análise transacional, que é um método que deriva lá da psicologia humanista e foi proposta pelo Eric Berne mais ou menos na década de 50. Então, nessa teoria transacional, é, o Berne vai falar que a gente tem é, compartimentos do ego. Aliás, deixa eu até ver que é o nome certo que ele usa. Estados do ego. Esses três estados do ego, que é criança, adulto e pai. E aí ele vai, dentro desses três estados do ego, ele vai dividir esses estados. Então a gente tem a criança livre, criança adaptada, o adulto, só o adulto, ponto, e o pai crítico e o pai amoroso.
Então, esses são os estados do ego, que a gente vai como se fossem camadas que vão sendo construídas conforme a gente vai crescendo ali até os 7 anos de idade. Então, você nasce como uma criança livre, fazendo, né, qual que é a base da criança livre? É espontaneidade, criatividade, curiosidade, né? Então, é isso, está descobrindo o mundo, está reagindo ao mundo, está conhecendo o mundo e tal. Você pode, e provavelmente vai passar pela criança adaptada, que é alguém pega toda essa liberdade e tudo isso e engessa, né? Então, você vai ser uma criança que vai brincar, mas você não vai poder pintar todas as paredes da sua casa com carvão do churrasco que você pegou. Se você fizer, você vai tomar uma bronca, e aí você começa a engessar essa sua criatividade e você vai se tornando essa criança adaptada. Então, você queria pegar barro e jogar em todos os seus brinquedos e ficar tudo da mesma cor. Alguém vai lá e fala: não, não pode, não pode, né? E essa criança que era livre vai ficando adaptada. O pai crítico, ele vem muito esse ambiente que a gente está, né? Então, o pai crítico é aquela parte dentro da gente que está criticando, pondo defeito, olhando o que pode dar errado e como se fosse esse crítico interno mesmo que a gente tem, né? Tem gente que tem um pai crítico muito fortão. E tem gente que já tem um pai interno, né? Mais amoroso, que vai olhar com mais cuidado, que não vai ser tão agressivo, tão, né, assim, Mas rígido e tal. esse pai que você está dizendo interno já está vindo do externo, né? Isso. Porque você ainda é criança, você ainda Mas não a está criança formando. adaptada também vem, né? Uhum. Assim, ela Tudo também, isso vem do externo, né, que a gente o está falando. entorno vai adaptar. É como se a criança livre, ela fosse a única coisa que é que vem de você de verdade, né? Que é a sua massa base ali. É, porque Depois, esse ambiente vai transformando essa criança livre em criança adaptada, ou nesse pai crítico, ou nesse pai amoroso, porque não necessariamente você vai ser limitado pelo seu ambiente com crítica. Você pode Uhum, ser limitado no seu ambiente com afeto, com carinho, não sei o quê. Então, você vai ter uma camada do ego que é mais voltada para um pai amoroso, né? porque nesse ponto E da criança, só para completar nessa parte do raciocínio, é o que é a criança, né? A criança tem raiva, a criança tem fome, a criança grita na hora que ela quiser gritar, na hora que ela tiver que sentir fome, na hora que ela quiser sentir raiva, ela vai chutar, ela vai bater, porque é isso que ela é. Ela é ela mesma 100% do tempo. Porque até a gente tem pouca paciência com criança, porque a gente já é tanto tempo com essas outras partes, né? Mas a criança é o que ela é. E ela tem fome na hora que ela tem fome. E ela sente o que ela tem que sentir. Tem até muita piada que fala, né? A sinceridade da criança. Porque a criança fala o que ela tá pensando. Ela, porque a o seu nariz é. espontaneidade emocional é uma marca da criança, né? Exato. Seu nariz é feio. A criança vai dizer que o seu nariz é feio. Ela não tá falando isso pra te ofender. Ela achou seu nariz feio. Ou seu óculos tá sujo ou quebrado. Ela vai dizer. Isso é a criança. É, é. É, e aí, esse adulto, né, na proposta da transacional, é que ele seja um equilíbrio dessas coisas, assim, que você possa ter a responsabilidade, né, assim, de se cuidar, de fazer as coisas que são necessárias e tal, de um jeito mais saudável. Então, eu já vi conteúdos que falam muito da gente fortalecer o nosso adulto, porque é o adulto que vai dar o que a criança precisa do seu ego, né? E o que esse pai precisa também. Porque o pai crítico, gente, ou o pai de uma forma geral dentro do ego, né? Esse pai, ele é o que está no lugar do cumprir as regras, fazer as coisas exatamente como elas devem ser feitas e tal. A gente precisa disso na vida adulta, no convívio social. Tem coisas que você precisa obedecer, seguir, respeitar, mas não a ponto de sufocar a sua criança interior. Então, essa criança interior também tem que ter espaço. Então, é como se esse adulto do ego, ele estivesse equilibrando esses aspectos todos, tá? Então, só é um resumão, né, gente? Por favor, me perdoem aí algum escorregão técnico, transacional não é minha linha de trabalho, eu não trabalho diretamente o ego dessa maneira.
Mas o povo da PNL e tal, que trabalha programação neurolinguística e tudo, também gosta bastante dessa teoria. Então, tem testes, vocês podem procurar na internet lá, tipo, estados do ego, criança, adulto, pai, teste. Vai aparecer algum teste, alguma coisa para você fazer, para você entender como é que tá cada um deles, em que momento você tá, enfim. Então, é legal para você ter uma noção de como você tá, qual que é essa lente que você está colocando para olhar para a vida. E aí, nessa. Você quer falar alguma coisa? Que eu queria depois trazer um. Ouvi um episódio da Jude falando disso e foi muito fofinho, mas se você quiser complementar alguma coisa, depois eu falo dela. Não, eu continuo no seu raciocínio porque eu volto qualquer coisa. A Jude estava falando que quando ela observa crianças, crianças sozinhas, não necessariamente interagindo com ela, né? Ela olha e ela fala assim: Nossa, eu sou muito assim, igual a criança. Que tá brincando com o negócio, passa uma borboleta, ela se perde, fica lá na borboleta, ou tá brincando com o carrinho, mas o carrinho não é um carrinho, o carrinho é um castelo que vira, não sei o quê, enfim, que ela se identifica muito com a criança, né? E que as pessoas tendem, né? Se você falar assim, nossa, eu sou uma criança de 30 anos. O nosso natural é pensar, nossa, pelo amor de Deus, amadurece, cresce, né, minha filha? Como você é uma criança de 30 anos? Você tem responsabilidade, você tem que se cuidar da sua vida e tal, enfim. Porque a gente esquece esse lado positivo da nossa criança interior, né? Então, quais são os aspectos da criança? Espontaneidade, criatividade, liberdade, essa, essa liberdade emocional também, é, como é que a gente falou agora? Essa verdade emocional, essa sinceridade emocional, né, e tal. Então, esse lado é um lado super importante. E é o lado que a gente vai, socialmente falando, que a gente vai tendo vergonha, ou que a gente vai olhando e falar, putz, eu não posso mais ser assim. Eu não posso ficar o dia inteiro deitada na praia, pensando na vida e olhando para as nuvens no céu e vendo que animais elas parecem, quando eu tenho conta para pagar, quando eu tenho um projeto super importante para entregar. Só que a gente parece que esquece de equilibrar. A gente não quer equilibrar. A gente quer matar esse lado. Assim, não dá mais para ficar na praia olhando para o céu pensando na vida. Tem que entregar projeto. A realidade é essa, a vida adulta é essa. Eu acho que é mais E simples ainda que isso, né? Porque isso é uma coisa que é procrastinação, que nós não gravamos sobre isso, também um tema que eu vou anotar aqui pra gente falar, que é maravilhoso, a gente se aceitar assim, mas eu acho que é muito, quando eu vejo essa parte da criança, a criança existe num 360, né? 360 ela pode ir para qualquer lado, ela pode fazer o que ela quiser o tempo todo, porque é isso que ela existe. E a gente, quando adulto, vai educando as crianças a funilar isso numa direção. E essa direção é um ângulo super pequeno que a gente pode usar de exemplo, por exemplo, você chegar em casa, jogar seu sapato pro lado e entrar dentro de casa. Tem pessoas que têm que tirar o sapato, colocar na sapateira, na ordem que tem que ser colocado ali, porque é aquilo que foi ensinado e aquilo que a pessoa se diz. E é muito bom se colocar na sapateira. A gente falou sobre isso, organização é importante, mas quando você só consegue ser organizado, é muito esse lado que é essa criança sua de 360, só existe nessa reta e nessa moldura que a gente foi colocado ali de sentir que é errado se não fazer isso, ou colocar o pé no sofá. Eu lembro, quando criança, eu aprendi que colocar o pé no sofá era errado. E eu, quando adulto, não conseguia colocar o pé no sofá, porque era errado. E isso eu tinha sido adaptado a é muito errado colocar o pé no sofá. E aí eu lembro no começo, quando eu colocava o pé no sofá, era um desafio que eu sentia. Toda vez que eu colocava o pé no sofá, eu sentia que eu estava fazendo algo errado. Mas eu intencionalmente queria fazer aquilo errado, que era só colocar o pé no sofá, não era pular nele. E até o momento em que eu simplesmente coloco o pé no sofá e nem presto atenção que eu estou colocando o pé no sofá. Porque é só colocar o pé no sofá, não tem nada de errado em colocar o pé no sofá. E a gente tem um monte desses moldes, né? Que a gente sofre do externo, sofre muito dos nossos pais, porque são pessoas ocupadas e ninguém ensinou ninguém a criar uma criança e vai se adaptando e sendo moldado nisso. E aí a gente, como adulto, vai aplicando isso automaticamente para um monte de coisa, como o exemplo que a Cintia acabou de dar, que é, se quiser ter um dia só de sentar na praia ou só jogar videogame,
Não tem problema nenhum. Se todos os dias você quer só sentar na praia e só jogar videogame, é bom que você tenha alguém que te sustente e que você seja um herdeiro, né? Porque é isso que é. Ó, tem um exemplo que eu acho que fica legal para a gente visualizar, que é o seguinte. A criança, se você observar uma criança brincando, ela tá ali brincando com o carrinho, aí daqui a pouco ela se interessa por uma caixinha com uns brinquedinhos dentro, ela fica ali mais um tempo, aí na próxima semana ela já nem lembra mais da caixinha, ela tá apaixonada pelo, sei lá o que, pelo bambolê com fitinhas que ela ganhou na escola e tal. Então, ela vai mudando de interesse e explorando também, né? Então, ela vai brincar tudo que ela puder com o bambolê, até que ela já explorou tudo ali, ela dá uma enjoada e ela vai pro próximo e tal, enfim. Se a gente faz isso na vida adulta, se você começa a escalar, vou escalar, vou lá para casa de pedra, subir o negócio, não sei o que, né? E 2 semanas depois, ou 3, você para, não vai mais? Nossa, Bruno, mas você não termina nada que você começa. Nossa, mas pelo amor de Deus, você precisa entender o que você quer, porque cada hora você quer uma coisa, sabe? Não é assim, blá blá blá. Por que que não é assim? Né? Por que que você não pode ir lá explorar aquilo e tal, e daqui a pouco você fala assim, não sei, talvez escalada, vivi aqui, mas não é bem isso. Vou experimentar outra coisa, vou fazer trilha, vou andar de bike, vou mergulhar, enfim, né? Mas não, parece que você, quando vira adulto, você tem que escolher uma atividade, tem que ser aquela atividade por sei lá quantos anos. E não Você não pode necessariamente. desistir, né? E aí você fica com a sua criatividade travada, porque são as novas experiências que trazem novos insights para a gente. Então, talvez as reflexões ou os insights que você vai ter na escalada sobre você são de um tipo, voltados para uma coisa, né? Talvez na trilha, com um grupo de pessoas, vai ser completamente diferente. E eu tava, essa semana, uma paciente passou por uma experiência, assim, ela gosta muito de atividade física, mas muito voltada para se cuidar, assim. Ela treina, ela faz caminhada, corrida, mas com foco mais ali de manter a saúde e tal. E ela resolveu fazer uma trilha. Foi convidada para fazer uma trilha, só que, como ela nunca fez trilha, é, ela aceitou. Tipo, vamos, né, fazer uma trilha, a trilha da Pedra da Gávea. E ela foi, tipo, tá bom, vamos lá fazer a trilha da Pedra da Gávea. Na cabeça dela, ela é o quê? Andar lá numa trilha, chegar numa pedra alta, com uma vista legal, beleza. Só que não é isso, gente. A trilha da Pedra da Gávea, ela é uma trilha, meia hora de trilha na estradinha, e o resto é escalada em pedra, pontezinha de 20 centímetros que só passa um, penhasco, assim, um negócio completamente radical e para quem nunca fez, foi a primeira trilha dela. Aí ela falou assim que foi muito cansativo, muito assustador, assim, porque eram coisas que ela nunca tinha feito, e tal. Só que isso trouxe insights e coisas sobre ela, sobre estar em grupo, sobre as idades, né? Como cada idade se comporta nessas situações, e tal, que ela nunca teria correndo na praia, como normalmente ela faz, ou, né, ali na esteira dela e tal. Então, se ela se ela ficasse presa nessa regra de que, trilha não é para mim, porque, né, nunca fiz na vida, eu não vou fazer agora e tal, ela não teria essa amplitude aí de pensamento, de reflexão que ela teve, entendeu? Mas isso não é motivo para vocês me convidarem para trilha nenhuma, fica aí o reforço da minha parte, tá? Cíntia já Não fez essa quero ter. reflexão, né? Já fiz algumas trilhas aí bem traumáticas, inclusive. Porque para Cíntia, você não sabe, andar 10 minutos já vai fazer uma trilha que ela faz toda essa reflexão por causa do ódio dela, que ela não vai querer andar mais que 10 minutos. Porque uma vez a gente teve que andar do apartamento dela até o meu carro, que era 10 minutos, e ela reclamou, acho que 20 vezes, que o carro estava muito longe. E era Não, mas isso, e não tava também nem. eu morava no Paraíso, você deixou seu carro lá na Pompeia, não entendi. Eram 2 quadras, Cíntia, 2 quadras. E
até me perdi aqui no ataque a você, me perdi o ponto que eu queria trazer. Nas reflexões diferentes, nas atividades diferentes que a gente estava falando. Lembrei. Eu acho muito interessante como é isso, porque eu fui uma criança, já que você não fez a pergunta difícil, quem foi o Bruno na criança, o que eu vou fazer essa pergunta para você, eu vou simplesmente fazer essa pergunta e responder aqui. Eu fui a criança que fazia tudo certo, que organizava o quarto, que não colocava o pé no sofá, tudo certo, entre muitas aspas, que era tudo que eu achava que era certo. Você seguia as regras. Você foi uma criança Seguia que as seguia as regras. regras. Eu desafiava as regras também, porque eu queria saber delas, mas regras externas. Na escola eu desafiava, mas dentro de casa não. Regras da minha mãe não eram desafiadas, mas regras do mundo, sim. Mas enfim, e isso foi tão presente, o exemplo do pé é um deles, que eu tenho uma atividade que eu faço hoje, um exercício, que é, eu estou andando na rua e eu vejo um café, e eu penso, nossa, o que será que tem dentro desse café? Geralmente a gente pensa isso e continua andando. Eu tenho essa atividade que vou entrar no café e eu vou olhar o que tem lá dentro. Porque eu tenho tempo, né? Se eu tiver atrasado, provavelmente eu não faço. A não ser que eu tenha passado muitas vezes na frente desse café. Mas enfim, esse não é o caso. O caso é, se eu penso em fazer algo que é justamente explorar, eu exploro. Eu paro, penso. Eu já voltei algumas vezes, eu passei por locais. Na esquina, assim, eu pensei, eu vou voltar, eu vou entrar. E aí eu voltei, entrei dentro do local, explorei, vi aquilo e me dá uma sensação muito feliz essa, de desbravar aquilo. Que não é desbravar nada, né? Você não tá se enfiando numa floresta, você tá só entrando num prédio diferente que você se perguntou o que é. E ruas, a mesma coisa. Eu tava uma vez numa trilha, a gente tava terminando a trilha e teve uma subidinha, assim, com flores. Eu pensei, nossa, eu queria subir ali, mas a gente já tá terminando, eu não vou fazer ninguém me esperar. Então o que eu decidi foi, eu falei pra eles, continua descendo a trilha que eu vou subir aqui. Aí eu subi correndo e foi super divertido fazer esse exercício de simplesmente, eu não vou atrapalhar ninguém, continue andando porque eu vou aqui fazer uma coisa que eu fiquei com vontade. E fiz essa coisa. E é um exercício que sempre acontece, porque não é normal da gente simplesmente entrar no local ou seguir por uma trilha diferente. E é muito gostoso quando é consciente, porque justamente eu pensar que eu vou voltar aqui e vou fazer isso, eu vou entrar nesse local, porque eu fiquei com curiosidade de saber o que tem ali dentro. Porque eu lembro que até a curiosidade eu via como algo negativo, ser curioso, sabe? Porque eu aprendi que você fazer pergunta e ser intrusivo, você fazer perguntas sobre coisas era, esqueci a palavra agora, mas era errado, era como se fosse algo negativo de você perguntar coisas, tipo, no tirar a privacidade ou coisa assim. E isso ficou em mim como uma coisa também negativa, que na verdade não, a curiosidade é maravilhoso, a curiosidade faz justamente a gente pensar, o que que eu vou sentir se eu me beliscar no cotovelo? Nada. No cotovelo você não sente nada. Não sei se você já beliscou seu cotovelo, mas gostaria de te convidar aqui a beliscar o seu cotovelo. Aquela. Não com Sinto o jeans, sim, né? Sente mas nada, sente. mesmo com a jaqueta estou sentindo, claro que estou. Mas belisca com a pontinha da unha o seu cotovelo, pra você ver que você não vai sentir dor. Agora, belisca qualquer outra parte do seu corpo. Você vai sentir muita dor. E isso é uma coisa é uma curiosidade de justamente. Você não precisa se cortar, né? Por favor, não vamos nesse outro caso que a gente sabe que se cortar machuca e não é preciso. Mas vela, por exemplo, se você derrubar a vela na sua mão, dói, mas ela não queima. Ou no pé, onde você quiser derrubar a vela ali. Mas ela não queima. E é uma curiosidade legal de você passar por essas experiências, porque a gente aprende que tudo é tão errado, tudo que você tem vontade de aprender, de entrar, de sentir é tão errado. E eu vivi muito tempo nessa merda de sentir que tudo era errado, sabe? E eu sinto muita raiva hoje. Não do que eu vivi, né? Mas de quando eu me pego fazendo essa coisa de novo, de isso é errado, ou não quero entrar em tal coisa. E justamente me forço e me observo a fazer. E é muito bom você simplesmente entrar num café porque você sentiu vontade. E de repente tem algo ali que você vai comprar ou vai ver, e é super legal ali dentro. E tem um pouco de medo também, né? Não é só o medo de que é errado, de que você está atrasado, etc. É o medo também de entrar num local desconhecido, de ser julgado. Será que eu tenho roupa para entrar nesse local? O que será que tem aqui dentro? E tudo isso é uma merda, né? Tudo Mas isso é aí uma merda. é o pai crítico falando na sua cabeça, sabe? Porque, vamos lá, né, gente? Como que
como que você reconhece esse movimento? Tá, quem tá me regendo? É minha criança adaptada? É minha criança livre? É meu pai crítico? Olha e observa, né? Observa os pensamentos que você tem durante o seu dia. Se você saiu de casa para ir até a padaria e você sentiu curiosidade de entrar no café que está no caminho e você ficar, não, mas eu tenho que ir na padaria fazer um negócio, para que que eu vou parar nesse café? Nem tô com fome, nem quero café agora, não sei o quê, né. É o pai crítico falando, né? Que tá ali criticando, dando bronca, fazendo você seguir uma regra, sendo rígido, inflexível e tal, enfim, né? É, se você vai para esse lugar mais de, tá bom, vai, vou dar uma entradinha aqui no café, dou só uma olhadinha, mas tem que ir, porque eu tenho que ir lá na padaria, quero que eu, né, é a tarefa do momento. É o seu pai amoroso falando na sua cabeça. Ele permite essa fuga, mas não se perde. O objetivo era esse, né? A criança livre, ela, tipo, se ela tá indo pra padaria e ela resolve que, nossa, tá um dia de sol tão gostoso, eu vou lá pra pracinha, que é um pouco mais pra frente, foda-se, não vou comprar porra nenhuma. Tipo, nossa, que horror, eu não sei, talvez depois ela compra, no outro dia. A gente cria umas regras e a gente segue essas regras e a gente, né, sua pra. E, sei lá, talvez não, né, assim, o mundo não vai acabar. É, a vida vai continuar rolando se você não for na padaria naquela hora. Ah, mas aí se eu não comprar tal coisa, depois você come outra coisa, você toma café da manhã comendo macarronada e é isso, e você, sabe, deixa essa sua criança livre aparecer de vez em quando, né? É É... importante não confundir também com aquela preguiça de você não querer fazer nada, né? Que daí também é outra coisa, não é só criança Ai, tô livre não respeitando fazendo minha nada. criança É, interior. não vem usar de desculpinha, não. E é o mesmo quando você falou no começo, eu pensei em falar isso e esqueci, que é, você tem 30 anos e não quer ter responsabilidade. A sua criança não quer, mas você é um adulto, você tem responsabilidade, não vem usar como desculpa, especialmente homem, né, de, tipo, só ficar o dia inteiro jogando videogame ou não limpar a casa e tudo mais por causa da sua criança interior. Não, você é um adulto e tem que limpar a casa, mas não é algo para a gente se punir o tempo todo, né? Eu acho que isso é uma coisa também importante. Queria até dizer aqui antes que eu esqueça, que é esse ano eu fiz uma promessa de ano novo para mim que era não ser tão duro comigo mesmo. E eu quero fazer essa promessa todos os anos, que é justamente cuidar de mim e aceitar que eu não preciso me cobrar o tempo inteiro. Essa cobrança é muito adulto, é muito dolorosa, é muito irreal, é muito machuca muito. Estou conseguindo ser mais cuidadoso comigo, estou me cuidando muito bem, e eu quero fazer isso todos os anos, me dizer isso para lembrar e não esquecer. E convido você também a fazer promessa do ano novo agora, se você não fez essa promessa ainda, pode ser agora. Começa o ano em Começa junho, agora, exatamente. enquanto você estiver ouvindo esse podcast, começa agora. Você sabe que teve um ano que a minha promessa foi fazer coisas pela primeira vez. Que ano era esse? 2020. Passei pela primeira vez por uma pandemia. Olha Pela só! primeira vez por muitas coisas em 2020. Mas é o equilíbrio, Bruno. Essa que é a questão, assim, sobre a criança interior. A gente não equilibra isso, a gente simplesmente abafa e deixa essa criança lá, largada, esquecida, e é isso. E as mulheres, se você olhar para uma mulher adulta e para um homem adulto, você vai perceber que a mulher adulta, ela, o mundo ao redor dela, ele é tão pai crítico que é muito mais comum a mulher ter essa criança interior morta, esquartejada, do que o homem adulto, né? Porque o homem adulto, ele dá vazão, vou dar alguns exemplos, né? Então, assim, se ele era apaixonado por Lego na infância, provavelmente, assim, ele pode ser um adulto que compra Legos caríssimos, que coleciona Lego, que tem o Lego da Star Wars, que tem o Lego de não sei o que, né? Ele é um colecionador. Ele gosta, ele nananã e tal. A mulher, parece que ela não se permite, né? Assim, vai uma mulher ter uma coleção inteira de Lego. Minha filha cresce, isso é uma mulher já, né? Pelo amor de Deus. Agora, um cara, tudo bem. O cara pagar uma fortuna em boneco,
sabe? De personagem de não sei o que e tal, Boneco não, sei lá, gente, é action figure. 3.000 reais no action figure. Nossa, é o colecionador, porque ele gosta, né, e tal. Então, agora, a mulher, ela já vai pro, tipo, ela não vai para essa coisa lúdica da criança. Ela vai para a roupa que caríssima que vai fazer ela parecer uma mulher mais séria, uma mulher de negócios, a bolsa que passa uma impressão de não sei o quê. Então, a gente tem uma sociedade em que esses estados do ego, na mulher e no homem, eles são bem diferentes, tá? E são cobrados de maneiras diferentes. O cara tá lá jogando videogame, sei lá quantas horas por semana, né? Enfim, a mulher não, ela faz atividades que servem para alguma coisa. Ela vai fazer o treino funcional, que é para saúde, para ficar É para magra, para ficar crescimento sempre, né? durinha. Não é só pelo lazer. Então É. a mulher tem poucos espaços. Então, é, sei lá, eu já participei de imersões, coisas desse tipo que trabalham, né, a nossa criança interior, você vê como a mulher nossa, é um desafio para ela dar espaço para essa criança, porque isso já não é permitido faz muito tempo. O homem já tem uma coisa mais familiar, assim, né? Então, tarefinha do episódio, vamos lá, né? Tá bom, gente, estou ouvindo vocês, muito legal. O que que eu faço para ir minha criança interior? Eu faço como? Estou percebendo que eu tenho um pai crítico grita na minha cabeça, ou eu acho que, né, meu adulto não está equilibrando essas coisas direito, e tal. Então, primeira coisa é a gente lembrar, assim, da nossa infância, quais eram as coisas que como a gente que a gente gostava de fazer, como a gente brincava, quais eram as coisas que a gente gostava de brincar. Então, nossa, minha mãe falava que eu ficava horas, brincando no jardim. Eu vi uma borboletinha, eu ficava seguindo a borboleta até descobrir onde era, é, sei lá, em que flor ela ia ficar. Eu ficava seguindo as formiguinhas até achar o formigueiro dentro do gramado, lá, lá. O onde você se perdia na infância, assim, do que você gostava de brincar? Quais eram as coisas que você adorava? Então, quando eu penso, assim, na minha infância, primeiro, eu sempre fui uma criança, por conta da minha deficiência e tal, eu sempre gostei muito mais de brincar dentro de casa. Não gostava, tipo, a Ju gostava de brincar no quintal, subir em árvore, sempre foi uma coisa mais natureza, assim, sabe? Eu não, porque eu não enxergava direito, acho que eu ficava insegura e tal. Eu gostava de brincar em casa, organizando coisas, sabe, brincando sei lá, de casinha, de não sei o que, mas em casa, assim. E até hoje eu sou assim. A gente fala da trilha e tudo, mas eu não sou uma pessoa ai, meu Deus, a natureza é uma coisa que me abala, não é assim para mim. Tipo, é óbvio que passar um dia na praia ou ir para uma casa de campo, ter esse contato, mas essa coisa de explorar a natureza é uma coisa que não é minha desde sempre. E eu faço algumas atividades e tal, mas eu percebo que não é uma coisa nossa, uau! Agora, reunir pessoas, vamos para casa de campo em 20 pessoas, uma galera, bater papo à tarde, jogar carta, ficar conversando da vida, tomando vinho, nossa, aí é meu lugar né? Aí é minha criança interior. Porque quando eu lembro também das coisas da infância, assim, de grupo, de amigos, de crianças e tal, são memórias boas que eu tenho, né? Então, essa coisa de ter muitos primos, ter sempre amigos da mesma idade, é, enfim, ter o coletivo ali, né? Então, acho que é legal você lembrar das coisas que você fazia quando você era criança, que te davam prazer pelo prazer. Não porque você tinha que fazer aquilo para estudar para não sei o quê, ou você tinha que fazer aquilo porque para o seu pai era importante você jogar futebol. O que que você fazia porque você gostava? Nossa, eu gostava. Minha paciente esses dias estava falando que na adolescência ela tinha uns amigos e eles pegavam uma bicicleta e andavam pela cidade inteira, assim, sumiam, sei lá, vamos explorar tal parte da cidade. E que era muito legal, assim. E não tinha um porquê, entende? Não é que eles iam, sei lá, eu ia andar de bicicleta livremente. Então, primeira coisa é isso, lembrar dessas atividades da infância e tal.
Depois, não quer dizer que você vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Vai passar a tarde inteira brincando de boneca, ou vai passar a tarde inteira, sei lá. Mas tenta entender, assim, o que que essa atividade despertava em você, assim. Por, por que que essa atividade fazia sentido naquele momento? E se tem alguma coisa agora na sua vida adulta que possa trazer essa sensação. Então, talvez o brincar de boneca ou, sei lá, brincar na areia do parquinho, você ficava lá perdido naqueles pensamentos, fazendo construindo alguma coisa. Então, vai fazer uma aula de cerâmica, vai, sabe, que você construa algo que, sei lá, do jeito que você quiser, que a sua criatividade flua, vai pintar. é, Mas é isso, não vai ter uma função exatamente, é só para você dar vazão para sua criatividade, para sua espontaneidade, dançar, né? Tipo, nossa, tem coisa mais espontânea que dançar, que deixar o seu corpo fluir do jeito que ele quer e tal. Então, entender esse lugar da espontaneidade, do fluir nas atividades que você pode fazer no agora. É muito gostoso essas atividades só pela atividade, né? Acho muito bom. Eu gosto muito de esporte, gosto muito de atividade, e eu já tenho isso em mim de eu quero experimentar o esporte pelo menos uma vez ou duas para saber se eu gosto ou não. E descubro vários esportes que eu adoro. Alguns eu não volto a fazer porque é mais complicado, demanda mais coisas, mas eu sei que eu gosto. E outros esportes que eu acho uma bosta e cansativo e não vou fazer mais porque isso e aquilo. E eu acho que como parte da atividade também é muito observar o que você se pune muito, né? Como eu falei, o exemplo do pé no sofá. Como adulto, a gente tem várias coisas disso. E a gente nem percebe que isso é tão natural nosso. É importante a gente observar e olhar o que a gente vê. Você chega e tem que colocar o seu sapato dentro do negócio. Você consegue só deixar ele jogado atrás da porta? Ou a roupa? Teve o outro episódio que eu falei disso, que construir uma muralha dentro do quarto de roupa no chão. Você consegue fazer isso? É ruim, é bagunça, mas é algo que você não consegue porque é completamente errado ou só porque você gosta da casa organizada e você já entendeu isso? Isso é legal também. E tem uma coisa, né, que a terapia é o ambiente que vai criar o espaço para você experimentar muita coisa que só você sozinho não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer essa lista de tudo, você não vai conseguir superar tudo. Eu acho que começar já é algo maravilhoso, estar atento já é algo maravilhoso. Esses pequenos exercícios vão ajudar muito. Mas tem atividades que só vão acontecer dentro da terapia e eu lembro esse do pé no sofá era algo gigantesco para mim. Eu lembro disso acontecendo na terapia e de como era colocar o pé no sofá, sabe? De como tinha que. Como é isso, né? Eu acho que a raiva é um bom exemplo. Tipo, você sentir raiva, você gritar, é algo que a gente vê como completamente errado. O quanto a gente não foi punido por sentir raiva e por gritar. E dentro do ambiente de terapia, com um terapeuta bom, é um ambiente onde você vai sentir raiva, onde você vai gritar, e a pessoa vai te acolher, né? A pessoa vai estar ali para você, para esperar a sua raiva passar. E quando a gente tem raiva, a outra pessoa não acolhe a gente, a outra pessoa tem raiva junto com a gente, grita de volta e tudo mais. E é importante a gente saber e conseguir criar esses ambientes. E terapia é um local que vai te acolher, vai te ensinar a pôr o pé no sofá e vai te abraçar porque você colocou o pé no sofá, não que vai brigar você, ameaçar cortar o seu pé fora porque você colocou o pé no sofá. São coisas assim que são importantes e é muito bom. A leveza que isso traz, porque a criança interior ela está muito ligada também à leveza, né? Assim, a coisas, a essa liberdade, mas que traz leveza, não que traz culpa depois, porque o que traz culpa é o pai crítico, né? Então, essa leveza de fazer uma coisa e gostar e não ficar depois se punindo, porque nesse tempo eu poderia ter lido tal coisa, ter feito não sei o quê, né? Ano passado, no final do ano passado, eu fiz um, uma, não é bem uma aula, né? Mas eu fiz vamos chamar de aula de dança com a Paula Prieto, que é uma maravilhosa, uma argentina super querida. E é isso, assim, é dança livre. A gente fez, como, né? Eu sou mulher e tenho um trabalho com feminino, com essas coisas. Então a gente fez muito voltado para as personas femininas, né? Então os orixás, coisas assim, orixás femininas e tal. E aí a aula era isso, assim, a gente conversava sobre isso
Tipo, o que que esse orixá representa, que energia isso tem, que ritmo tem a ver com isso, e depois a gente dançava, mas não é que a gente dançava, olha, três para cá, quatro para cá, levanta a mão, não, é tipo, entenda o que são os movimentos relacionados a esse tipo de energia que a gente está falando e dança, sabe? E pronto. Ah, mas você vai fazer uma apresentação, emagrece, serve para cardio? Não, tipo, serve para eu ter meu momento de deixar meu corpo fluir e tal, porque meu dia a dia não é um dia a dia que meu corpo flui. Eu trabalho sentada, eu faço, o meu treino é de musculação, tipo, são coisas ali engessadas, né? Ter esse tempo de fazer uma coisa mais fluida, assim, era importante. Eu senti que para o ano que eu tive, que ano passado, né? Enfim, mil coisas aconteceram e tal. Eu estava muito cansada e tudo. Ter feito essa aula foi o que me deu energia, assim, para fechar o ano, sabe? A primeira tarefa é olhar para a nossa infância, entender essas atividades, entender o que que a gente conseguia através dessas atividades. A segunda é colocar isso na nossa rotina também de um jeito leve, sem tanta cobrança, sem, né? Então, eu quando era criança, a coisa que eu mais amava comer era, sei lá, bolacha recheada. Putz, a gente é adulto sabe que tem mil coisas erradas na bolacha recheada, que, né, enfim. Mas você pode se permitir pegar uma tarde, e fazer isso conscientemente, sabe? Não pegar um pacote de bolacha, comer loucamente vendo televisão, nem ver o que aconteceu. Você fala, cara, hoje é o dia da minha criança interior. Eu vou comprar a bolacha, sei lá, Traquinas, que era a minha da infância, e vou fazer um copo de, sei lá, Toddy gelado, e é isso, meu café da tarde vai ser isso, porque eu tô cuidando da minha criança interior. Abra essas exceções, assim, de vez em quando, né? Sem essa cobrança e esse peso e tal. Quando eu era pequena eu adorava Cavaleiros do Zodíaco. Ué, vai assistir um episódio agora, dois, relembrar. Nessa semana que a gente assistiu o episódio de Black Mirror, lá que eu tava falando que eu odiei, né? Que foi um negócio super violento, horrível, assim. Nossa, a hora que a gente terminou de assistir, eu falei para ele, eu falei, nossa, eu tô péssima, assim, foi horrível. Por que que a gente assistiu esse negócio? Aí ele, tá, calma, vamos assistir Um Irmão do Jorel. Então, aí a gente colocou, que a gente adora, que é um desenho super fofo. E aí a gente assistiu um episódio e tal, enfim, morremos de rir, porque é muito fofo. Porque é isso, sabe? A gente precisa desses espaços, né? É muito legal isso desse espaço também, porque quando a gente segue muito as regras, né? Tem aquele coisa de se rebelar e só fazer as coisas contra as regras. E aí, na verdade, você está preso dentro da regra quando você está se rebelando a tudo, porque você está tentando fazer o oposto. Você está pegando tudo que não é para fazer e está fazendo. E aí você está preso num outro looping, que não é para você ir contra nada, é para você fazer o que você quiser fazer. Isso que é o mais importante, o que você tiver vontade de fazer. E não é ficar pegando a regra e fazendo o oposto dela, é justamente tentar esquecer que tem regra. Claro, tem regras, né? Não vai cometer nenhum crime. Não esqueça dessas de crime, que essas são as que você não pode simplesmente quebrar elas. Mas essa dança eu acho muito gostoso o exemplo que você deu, porque se você fosse meter numa dança de salsa, que você tem que aprender dois pra cá, dois pra lá, você vai sair de lá provavelmente com raiva. É legal que você vá fazer uma que justamente não tem uma regra. A regra é justamente você movimentar o seu corpo do jeito que você quiser, que você sentir. E é muito gostoso quando você ouve a música e você simplesmente move o seu corpo no que você está sentindo ali. E você pode fazer isso sozinho, né? Esse mexer o braço para cá e para lá e a perna. E só de fazer isso já é um exercício tão estranho quando você não está acostumado a dançar. Já é. Tem gente aqui que deve estar se imaginando fazendo isso, já pensando, não, isso é estranho. Tipo, não, não é estranho. Você, quando criança, se você olhar uma criança, você adorava fazer isso. E uma coisa também que eu aprendi a fazer é brincar com criança. Eu aprendi há pouco tempo a brincar com criança, de verdade mesmo, sabe? De tipo, eu vou ouvir as regras que essa criança está fazendo e vou brincar com ela, porque é muito bom. É muito bom você sentar e brincar com criança, porque é uma coisa que é isso. É o momento, aquele exato ali que está acontecendo. E você simplesmente está fazendo o que você está fazendo. Não tem o porquê de nada. Você simplesmente está se divertindo e passando o tempo. Só por isso. Hum. Simplesmente assim. E é muito bom. E quando a gente brinca com criança, assim, de simplesmente bagunçar e sujar e depois você limpa.
Depois você limpa, a gente limpa, toma banho, lava, limpa. Nós temos um casal de amigos que moram aqui no condomínio que tem um filho, que é o pequeno Gus, maravilhoso, fofo, tem 6 anos. Ontem a mãe dele ele me mandou um áudio, né, pelo WhatsApp da mãe dele, falando que já que a gente está aqui agora e a gente gosta, porque a minha mesa de jantar é no terraço, né? Assim, na varanda, a minha varanda é fechada com vidro e tal, e a nossa mesa fica lá. Então, eu não sei se por causa disso ele. Aí ele falou alguma coisa tipo: ah, já que a mesa de vocês é para fora, não é para fora, né? Mas na cabeça dele, porque na casa dele é diferente. A gente podia juntar todos os nossos amigos e um dia comer fora. Tipo, eu não sei se ele quis dizer, sabe? E tal. Aí ele, a gente chama não sei quem, a gente chama fulana, ciclana. Aí eu falei, a gente podia fazer um piquenique então no parque. Aí ele pode, aí já mandou a lista de tudo que ele quer. E aí a Rê, que é a mãe dele, falou assim: ele falou que vai chamar o Piquenique dos Amigos, o evento. E é tão gostoso, né? Assim, porque é isso, a criança, ela não tem esse monte de regra que a gente vai criando, que a gente vai. Ela só vê que aquilo é possível e ela quer fazer, enfim, né? Então, é, a gente na vida adulta não é tão difícil você querer fazer alguma coisa sem, na sequência, já vir 35 regras. Você pensa assim, nossa, que saudade do Demauro. Putz, vamos jantar? Não, mas essa semana eu tenho não sei o que que eu tenho que entregar, e aí, né, mas ele vai estar ocupado porque ele vai chegar, porque, né. Tipo, uau, né? Você fica cansado, você só pensou, você nem falou com a pessoa, mas você já, nossa, vai ser impossível, você já cria um monte de dificuldade e tal, e realmente começa a ficar bem difícil, né? O que você disse agora me Então, fez pensar essas regras que a gente aplica até porque a gente sente, né, pelas outras pessoas. De quando a gente tá com saudade, mandar o áudio pra pessoa que a gente tá com saudade, a gente não manda porque na nossa cabeça, vai soar que eu sou carente, vai soar que eu sou uma pessoa que fica grudada na outra. E eu lembro, eu sou uma pessoa que é classificada como colinha, eu gosto de ficar grudado na pessoa que eu estou me relacionando, gosto de abraço, gosto de toque. E eu lembro uma vez num relacionamento que a pessoa me disse isso como algo negativo, sabe? E a Dila, inclusive, fez um post esses dias sobre, depois que ela ouviu sobre o Você afeto. Merece Afeto, de que ela é uma pessoa que gosta de encher as outras de presente. E de como a gente às vezes se sente como algo errado, algo tão bom que a gente faz. E eu gosto de abraçar as pessoas de verdade. Eu não gosto de abraço que é aquele que você não tá nem tocando, sabe? Eu reclamo se você me abraçar assim. Eu falo, vai me dar um abraço de verdade, sim. E, e isso a gente se pune, sabe? A gente se pune por coisas que a gente é e que a gente sente. Isso não é legal, não é legal. A Juju tem um vídeo sobre também, a Juju maravilhosa, sobre aquele joguinho, né, de relacionamento. Tem pessoas que gostam de demonstrar afeto e elas demonstram afeto, enquanto outras fingem que não pode, que a regra é, se você demonstrar muito afeto, a pessoa vai embora. Tipo, de onde você tirou essa regra? De onde vem isso? Se você demonstrar muito afeto e a outra pessoa for embora, que vai embora, porque eu quero a pessoa que fique aqui porque eu demonstro muito afeto. E a Dila dá muito presente, Dila, inclusive, eu posso receber mais presentes sempre que você quiser. E, e o que a gente sente é importante a gente ver isso também como que a gente sente é nosso e a gente se pune muito com o que a gente sente, o que a gente quer dizer e tem muito medo. É importante a gente ver isso também. Tudo que a gente aplicou aqui para crianças em atividades se aplica ao que a gente sente também. E que a gente tem esse pai dentro da gente que pune porque a gente sente coisas e acha que não deve. E a gente deve sentir o que a gente quiser sentir, sim, porque é o mesmo da criança. A criança sente o que ela quer sentir. E ela nem quer, ela simplesmente sente, ela simplesmente é. E é importante que a gente lembre disso para o nosso sentimento também. A dica que eu quero dar de série se vocês, né, se vocês seguirem a dica e assistirem, vocês vão conseguir ver nos personagens ou a criança livre, a criança adaptada, o adulto, o pai crítico. Cada personagem, de alguma maneira, tem mais forte um dos estados do ego aí. É uma série totalmente fantasiosa, assim, tipo, sabe? Você não pode assistir com, não, mas como assim? Tem que Como desprender a é? realidade um pouco. Sabe? Solta aí seu pai crítico e vai.
só seguir, sentir e tal. Ela chama Despachos de Outro Lugar, tá no Prime Video. É bem curtinha, acho que tem 7 ou 8 episódios só. E é muito legal assistir olhando para isso e vendo assim como você, o que que você tem de cada personagem. Eu acho que eles são 5 mesmo. Tem o cara que é super pai crítico, aí tem a menina, a senhora, eu acho que 4 ou 5 personagens. E então eu acho que vale a pena assistir nesse lugar de, olha, tenho muito disso, tenho pouco disso, e como essas pessoas são ou não são felizes, como a vida delas tá ou não tá legal. Então é bem bom por causa disso. Essa é a minha dica, primeira. São as outras. E são A nossas as outra, outras, né? Porque a gente porque chegou a nessa conclusão outra, junto. o Bruno estava falando aqui a gente estava falando antes do episódio, e eu acho que cabe também, que é o Station Eleven, porque eles estão ali, né, vivendo um fim do mundo, tudo de horrível que aconteceu com eles e tal, mas esse lugar de, principalmente a menina, né, que tem a coisa do teatro, né, do shake, da peça lá e tal, como ela dá espaço para esse lugar das coisas que ela gosta, como o que uniu todo mundo de alguma maneira foi o livro lá do cara, né? Enfim, é muito fofo, assim, é muito. Você consegue ver também a criança livre de cada personagem ali em certos momentos, tá? Bem legal. E como a gente está o tempo inteiro buscando ser amado, porque uma criança, né, a nossa criança interior, ela, mais do que tudo, quer amor, ser amada, ser acolhida, se sentir segura. Então, tudo isso por quê? Porque a gente quer ser amado. E essa série mostra tantos lados e ela retrata de uma forma tão insignificante que, por exemplo, imagina que 99% da população do mundo desapareceu, não existe mais. E é tão pouca gente que tem no mundo que não tem mais dinheiro, as formas que as pessoas se relacionam e cuidam uma das outras, como elas vivem em cidades e viajam e tudo mais. Imagina que não existe mais uma regra na sociedade e as pessoas têm que criar tudo do zero. E é isso que acontece, sabe? É muito legal como mostra isso também essas pequenas partes, assim, de como eles se relacionam, como eles vivem com. A gente faz várias coisas porque a gente concorda que é a melhor forma de viver, mas a gente concorda só porque muita gente concorda que é a melhor forma de viver. E quando tudo não existe, o que que realmente é a melhor forma de viver? A melhor forma de viver é a que você quiser para você, né? E tem um preço de você viver isso no mundo que é diferente, mas é muito legal como a série retrata isso também. Essa É. Station Eleven, né? Uma outra série ainda nessa parte de séries é a Ted Lasso. Ted Lasso, né? Que é um personagem e é uma série muito acolhedora, muito gostosa das pessoas serem elas mesmas e como é difícil essa sinceridade emocional e você realmente entender as coisas e fazer as coisas pela emoção e pelo cuidado. Muito maravilhosa essa série. São só 3 temporadas, infelizmente, acabou, Não, mas é e uma série tem, maravilhosa. e tem uma cena clássica do Ted Lasso, assim, que é muito sobre criança interior, que é aquela coisa da Rebeca se ver como criança no espelho, né? Tem várias situações que ela se olha no espelho e ela vê a menininha, né? É, mas aí ela vê, não é nesse sentido de estou vendo a minha criança interior, é muito no estou me sentindo pequena, ingênua, né? Tipo, e Uhum. aí ela faz o exercício lá de se ver grande e tudo. É, mas tem essa coisa também deles, é, do Ted querer despertar isso nos jogadores, né? Assim, muitos jogam futebol porque eram crianças que gostavam de jogar futebol, que amavam aquilo e que estavam num lugar muito de prazer e não de responsabilidade, dar resultado, ser o número um, ganhar a Copa, sei lá o quê, né? Então também é muito legal por isso, assim, muito do nosso trabalho, dos nossos talentos, eles começaram lá na infância, na nossa criança livre. E aí a gente colocou tanta regra que é insuportável hoje fazer aquilo que há 20 anos atrás era a coisa que você mais amava. Então, resgatar de onde vem isso é super importante, assim, para ter prazer de novo nessas atividades.
possibilidades, né? E uma última dica, um filme que é Sempre em Frente, com Joaquin Phoenix. Um filme muito gostoso, que, em resumo aqui, né, no trailer, sem dar spoilers, ele tem uma irmã que tem um filho de uns 8 anos, ela vai viajar e ele fica cuidando do filho dela, que é o sobrinho dele. E como essa relação dele, um adulto de 40 e poucos anos, não fala a idade, né, tô chutando, que vive tudo nas regras e que não fala sobre sentimento e que não pode fazer tal coisa, com essa criança que simplesmente sente e existe da forma como ela é. E como ele liga às vezes para a irmã desesperado e ela fala: É, ele estava com raiva e ele te disse que ele estava com raiva de você, porque você fez alguma coisa que deixou ele com raiva. Não quer dizer que ele te odeia, ele só estava com raiva e ele te ama, é isso. E Passou. como tudo é uma surpresa de simplesmente expressar quando você está com um sentimento. E é um filme em preto e branco, não tem nada assim, eu acho que é uma coisa de sentimento mais neutro do preto e branco ali, mas é muito bom também, sempre em frente. Ou em inglês, come on, come on. E Hum. muito bom. Ai, meu Deus, é isso. Se você restaurar alguma coisa muito legal da sua criança interior e quiser dividir com a gente, pode mandar mensagem lá no Corajosamente Podcast no Instagram, ou mandar para mim ou para o Bruno. Agora a gente tem novidade, porque a gente tem nosso canal de cortes no YouTube. Então, se você estiver aí na correria, só quer ouvir um recortezinho, um pouquinho do que foi o episódio, a gente tem esse novo canal aí para vocês, que tá bem legal já, né? Assim, o link estará na descrição. E a ideia justamente são vídeos curtinhos, que você tem a playlist também dos cortes, se você quiser só colocar em forma aleatória e ouvir pedaços de cada episódio. E também alguns pedaços que a gente quer mandar para a pessoa, mas não quer mandar o episódio inteiro, e vai ter o corte ali para você jogar na cara da pessoa, ou com muito afeto e carinho cuidar da outra pessoa. Mas eu prefiro sempre jogar na cara. Mas você faça o que você sentir. Meu Deus. É isso, gente. Delícia desse papo. Foi bom conversar sobre isso, porque eu acho que eu também estou no momento que eu estou precisando resgatar algumas coisas aí da minha criança interior. Então, acho que veio bem a calhar esse episódio. Sempre, sempre um episódio maravilhoso. Então tá, é isso, gente. Um beijo, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.